Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes e você está no Pop Art. Aqui nós somos pop e fazemos muita arte. Um programa cheio de ginga, cheio de malícia, cheio de barangandãs, tá certo? Essa agora eu inovei, tá? E gravado diretamente aqui no Soma Rolê. Obrigado, gente do Soma Rolê, obrigado pessoal, valeu. Quem quiser conhecer o Soma Rolê, fica aqui na Max Colim. É só chegar aqui, o prédio mais bonito dessa rua, sem sombra de dúvida, tá? É só chegar. Música interessante, fiz um elogio ali à música. Hoje a playlist tá divina, tá certo? Gente bonita e cervejinha gelada, isso é o que mais importa, tá? E hoje minha amiga Sara, mais uma vez juntos, obrigado pela parceria. Quem é o nosso convidado? Seja bem-vinda. Oi, gente, como vocês estão? Estamos aqui em mais um episódio do Pop Art. Um episódio hoje que a gente vai contar com a presença ilustre do Carlos Adriano. Obrigado, fotógrafo, gente. Cineasta, ou seja, a gente vai ter um papo voltado inteiramente para o cinema. Sei que vocês gostam também, saber bastidor, saber como funcionam as coisas, parte técnica. E acredito que vai ser um papo muito revigorante, que a gente vai trocar muitas vivências, ideias e projetos. E espero que você se divirta. Uma conversa bem de boa, uma conversa bem leve, de bar, regada a muita risada. Isso é mais importante. Porque nós já tomamos 2 cervejinhas, então já estamos bem alegres. E ainda embalado pelo MPB, então não tem como tá melhor. E já para começar o nosso podcast hoje, eu queria te perguntar, como que entrou o cinema, a fotografia na tua vida, na vida do Carlos Adriano? Como que você se viu nesse cenário? Cara, eu tô pra te dizer que, assim, diferente do que os meus colegas do curso de cinema, a maior parte pelo menos, acontece, o pessoal que é muito fã de cinema desde criança, assiste, né, vários filmes, muitos diretores, a fotografia entra para mim como uma válvula de escape, né, onde eu me encontro ali num momento que eu não estou muito bem, e aí me aprofundo na fotografia, vou estudar, vou atrás e me aperfeiçoo ali, né, tento me profissionalizar, e aí chega um ponto em que o que eu vou fazer da minha vida, né, o que eu vou fazer profissionalmente, né, qual formação que eu vou ter. E aí, então, eu encontro o curso de cinema da Unisociesc, e aí em 2020 eu entro no curso de cinema, muito mais porque eu sempre gostei de entender os bastidores, né, de entender o por trás das coisas, né, como que eram feitas os curtas. Eu sempre gostei muito de videoclipes, então entender o processo de gravação também, né, da ideia até a produção. Então, diferente de boa parte dos meus colegas, eu não tive desde criança essa sina ou essa vontade, essa gana de trabalhar com cinema, de fazer cinema. Mas meio que eu caí de paraquedas e eu costumo dizer que foi uma das decisões mais acertadas que eu tive. Muito massa, muito massa. Antes da gente continuar, Sara, eu queria dar um salve aqui à minha amiga Gabi, né, a nossa amiga Gabi, né, Alto Caos. Sigam o Alto Caos, recomendo fortemente o Alto Caos. É só procurar lá no Instagram, tá certo? A gente vai colocar o arroba aqui desse Instagram da nossa amiga escritora. Ô Carlos, a gente já se conhece de outros projetos em que você participou como ouvinte, né? A gente estava na produção. Era um projeto voltado para desenvolvimento técnico, profissional na área de cinema. A minha pergunta vai muito no sentido de como é que tu enxerga o cenário do cinema aqui em Joinville? Como é que tu percebe a formação técnica da galera que está aqui e que quer fazer o curso e quer se desenvolver na área? Cara, o cinema em Joinville eu vejo, primeiro com entusiasmo, obviamente, porque é uma área que eu gosto bastante e tenho muitos amigos que estão nessa área, mas obviamente é um grande desafio, né? Como qualquer outro lugar, onde quando você decide viver de arte, é um desafio gigantesco. A questão das leis de incentivo, a questão de acesso a essas leis, né? Até mesmo conseguir financiar os curtas ou algum projeto é sempre um desafio e um malabarismo muito grande que a gente acaba tendo que fazer. Mas, sem dúvida, eu acredito, apesar de tudo isso, né, eu acredito que o cinema em Joinville é uma vertente que só tem a crescer, sabe? Porque, justamente, até mesmo com o aumento da migração para Joinville de diversos lugares do país, cara, tem deixado a cidade cada vez mais diversa, né? E isso tem trazido também
a vontade do pessoal de buscar e né, cada vez mais correr atrás dessas possibilidades. E mesmo aos trancos e barrancos, eu costumo dizer que assim, os últimos anos, e também graças à Lei Paulo Gustavo, a Política Nacional Aldir Blanc, que são duas leis, duas políticas nacionais que vieram e nos alçaram, né, possibilidades que nós não tínhamos antes, e que, assim, aproveitando a deixa ali dos cursos que estavam iniciando na cidade, acabou que né, ajudou bastante a difundir cada vez mais essa vontade de fazer e acontecer. E, Carlos, já pegando esse gancho, enquanto estava falando ali sobre o cinema aqui na cidade de Joinville, Joinville ainda é uma cidade que traz muito conservadorismo, e então, consequentemente, a galera acho que pende muito para aquelas profissões mais tradicionais, vamos dizer assim. E como que a gente consegue profissionalizar, trazer mais esse pessoal para o cinema, de fato, para estar aqui dentro dessa... Não vou dizer dessa bolha, mas dessa comunidade, assim, que é o cinema. Porque cinema, acho que traz muito aquilo, o cinema coletivo. Sim. Porque tu não faz cinema sozinho. Tu não consegue se dividir em múltiplos profissionais para fazer um curta. E quando a gente começa a entender um pouco mais de como as coisas acontecem, a gente vê como é trabalhoso fazer um curta de 10 minutos. É uma coisa muito trabalhosa. E é uma coisa também muito prazerosa a gente fazer quando a gente ama. E você tem 2 projetos que estão encaminhados, estão engatilhados, que é o Curta Fest e o Residência. E eu queria até que você falasse um pouco desse projeto, até para as pessoas conhecerem esse projeto, saber como é que funciona, como faz para se inscrever, e o que a gente pode esperar desses projetos para a comunidade em si estar conhecendo mais o cinema, principalmente o cinema independente. Justo. Então, eu vou começar pelo Curta Fest, que na verdade, o que acontece? O Curta Fest é o festival que aconteceu em outubro do ano passado, né? Em outubro de 2024, que foi a primeira edição, e o Curta Fest Tour, que é esse projeto que a gente está executando agora, é justamente onde a gente pega esses vencedores desse festival e leva eles para cada vez mais perto da comunidade. Então, com o Curta Fest Tour, o Curta Fest Tour a gente considera que essa é a primeira edição completa, mas até como contrapartida do festival, a gente teve uma micro, né, uma micro versão ali que justamente a gente foi em 4 cidades. Agora a gente vai para mais 10 cidades no estado. Então a gente até acabou percebendo numa dessas idas para essas cidades o quão importante, porque óbvio, a nossa ideia inicial, né, sempre foi a difusão, né, de chegar cada vez mais longe, apresentar ao público que às vezes não tem acesso a esse tipo de conteúdo, esses novos diretores, essas novas possibilidades, mas também o que acontece é que nessa versão a gente tem um momento de bate-papo com a comunidade, né, com os profissionais daquele espaço. Então a gente acaba, por consequência, tendo esse momento de troca, criando laços ali, né, que obviamente acaba virando uma rede, né, que a gente pode produzir cada vez mais, ter esses contatos para voltar lá com novas oportunidades. Então isso é sempre muito bacana porque justamente como você apontou, e é uma das primeiras frases que eu ouvi quando eu entrei na faculdade, é justamente que o cinema é uma arte coletiva. E é justamente esse sentimento e eu tomei tanto isso como verdade que a gente justamente busca integrar cada vez mais as pessoas, né? Mais profissionais e não profissionais também, né? A gente tenta trazer para perto justamente para que a gente possa ensinar o que a gente sabe, né? Dar possibilidades. E assim, eu diria que para quem gostaria ou tem essa vontade de entrar no cinema, né? Ou algo do tipo, cara, se aproxime, né, de lugares como o Sesc, o próprio Soma, espaços que auxiliam a cultura local, são, assim, essenciais para essa difusão. E, sem dúvida, óbvio, como eu disse, fazer cinema não é fácil, mas é muito gratificante chegar ao final do projeto, ver aquele curta realizado, ver a difusão que a gente tem feito com o Curta Fest, com o Curta Fest Tour. E, bem, tem um segundo projeto que a gente está executando e as inscrições vão até dia 29 agora, que é justamente o Residência Artística 48 horas, que a gente está convidando a galera a se inscrever justamente para ter uma vivência imersiva. Vai ser no Jussara Cultural, ali em Piraberaba. É um hostel muito bacana, onde justamente em 48 horas a galera vai ter que escrever o roteiro e desenvolver até o final. Então é uma oportunidade muito grande de uma troca muito intensiva
obviamente que a gente costuma dizer que é muito mais importante essa troca do que, de fato, o resultado. Óbvio, a gente acredita que vai ter um resultado muito bacana, até porque a gente acredita tanto que uma das contrapartidas é justamente legendar esse conteúdo para Libras e justamente a legenda descritiva. Então, a gente está justamente fomentando de uma forma que cada vez mais novas pessoas tenham possibilidades, né? Então a gente quer que as pessoas não precisem passar por que a gente passou, né? As dificuldades que a gente tem nessa cidade industrial ainda, né? Então a gente convida todo mundo que quiser se inscrever, que tiver um amigo que tenha esse perfil, é só mandar a inscrição que a gente vai conversar um pouquinho mais de perto. Show. Eu queria mandar um abraço pro nosso amigo Renan, né, seu parceiro de projeto, né? Sou fã de Renan. Acho ele uma cabeça sensacional. Um cara super organizado, virginiano também, né? Virginiano, super organizado. O cara é super organizado. Sim, sensacional. Ele é sensacional. E mandar um abraço pra ele, né? Ele tá contigo lá no Residência. Pra gente aprofundar sobre o Residência, como é que surge a ideia, né? Explica pra gente, assim, nos pormenores, o que é que vai ser feito lá no dia da Residência. Sim, a ideia do Residência, ela surge justamente de alguns outros festivais que a gente acompanha em nível nacional, que justamente trabalham geralmente 48 horas, 100 horas, que são justamente a ideia desse tempo limitado é justamente um ponto desafiador a mais, né? Então, a gente optou por 48 horas justamente porque a gente entende que o nosso público, que são os estudantes de cinema ou pessoas que gostam da área, as pessoas trabalham num CLT normal e, bem, a gente colocou de sexta da noite até domingo à noite. Domingo à noite a gente deixa, e aí entra esse ponto também. A gente vai buscar o pessoal no centro da cidade, vai levar até lá, e aí no domingo à noite a gente volta com o pessoal para o centro da cidade para facilitar esse translado. Então, justamente, quando a galera chegar lá, a primeira coisa que vai acontecer é justamente a gente vai dizer a temática dessa edição. E aí o pessoal vai ter que... É surpresa? É surpresa. Então chegou lá, vão descobrir, e aí eles vão ter que se desdobrar em 48 horas para entregar esse material. Que legal, cara, que legal. Tenho certeza que vai vir bons projetos, hein, cara? Sem dúvida, a gente está muito na expectativa, já tivemos bastante inscrições, estamos bem contentes, assim, mas, por favor, se inscrevam cada vez mais, a gente quer conhecer vocês, mesmo que, né, não seja selecionada dessa vez, obviamente que a gente vai estar sempre com novos projetos aí, querendo conhecer essa galera. Para reiterar, as inscrições vão até? Vão até dia 29. Lembrando que esse episódio vai sair na segunda-feira, próxima segunda-feira, né? A gente tá gravando hoje quinta-feira. Mais 2 diazinhos. Isso. Boa. Eu achei muito interessante como vocês trouxeram esse projeto. Porque enquanto tava falando, eu tava pensando aqui. Ainda é muito difícil no nosso país o acesso à educação, principalmente à superior. Porque temos faculdades públicas, universidades públicas, mas tem toda uma logística que ainda, querendo ou não, é um empecilho para muitas pessoas, então tudo isso acaba atravancando também. Temos universidades particulares, mas a gente sabe que são valores exorbitantes, que nem sempre a gente consegue tirar do nosso bolso isso de uma forma tão rápida e simples. Então, acho que quando traz projetos dessa magnitude, que a gente vai ter um contato direto assim com algo tão técnico, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que essa parte técnica, essa parte prática, a gente vê ali, acho que às vezes, não vou dizer que é mais importante que a teoria, mas a gente precisa, acho que caminhar numa linha, numa paralela, assim, acho que não vale mais que o outro, então acho que isso é muito importante, acho que é um projeto muito legal que vocês estão criando, e espero que tenham outros projetos como esse, porque eu acho que a cidade precisa, e acredito sim que aqui em Joinville a gente tem muitas pessoas extremamente qualificadas para isso, então tem muitas mãos de obras aqui que acho que são tesouros e diamantes, pode ser que ainda brutos, mas que a gente vai conseguir lapidar com isso. Então, eu queria te perguntar também, o que você acha das iniciativas e incentivos públicos, as políticas públicas voltadas para o cinema, que muita gente ainda não entende, faz um pouco de confusão, mas que são muito importantes, muitas vezes, para tirar um projeto do papel, por exemplo. Porque, como você pontuou lá atrás, custa dinheiro isso. É caro um equipamento, é caro você juntar toda essa galera, fazer todo esse rolê.
Então a gente tem que pensar, tipo, desde o translado do pessoal para ir para tal lugar, a gente precisa pensar nesses pormenores. Então, acho que as políticas públicas aqui do nosso país, elas vêm justamente para ajudar. Poderia ser um pouco mais? Poderia, mas a gente já consegue, como a gente falou no off, a gente faz milagre com muita coisa aqui. Mas eu acho que é muito importante e precisa ter, e ainda precisa ter muito mais. Então, como que é a tua visão e o que tu acha isso, a importância disso para o ramo do audiovisual? Não só para o cinema, eu acho que para música, para artistas visuais, para literatura, eu acho que assim é para tudo. Eu acho que não é num nicho específico. Eu acho que é um leque gigantesco e que eu acho que é o que nos salva a tirar projetos às vezes magníficos, que é uma ideia só que a gente tem, mas a gente não tem como fazer. Então, como que tu vê essas políticas públicas hoje? Sim, essas políticas públicas são essenciais, né? Então, acaba que a gente precisa entender, e partindo da nossa Constituição mesmo, que a cultura é um direito, né, constitucional. Então, a gente precisa entender que a cultura ela é algo, como diria o Gilberto Gil, ela é algo trivial, ela não é para ser um frufru, não é para ser uma perfumaria. A cultura é algo essencial do ser humano. Então, o acesso a essa cultura tem que ser o mais difuso possível, né? De forma difundida possível. Então, essas políticas públicas, elas vêm somar justamente com pessoas que querem fazer a coisa acontecer, né? Com produtores culturais, com artistas, sejam eles de qual vertente for, que querem fazer a coisa acontecer. E como a gente pontuava que a gente faz milagre com pouco, a gente tem que entender que no Brasil o cinema, a cada R$1 investido, volta pelo menos R$1,60. Então, assim, não é um gasto. Emprega muita gente, cara. Exato, não é um gasto. A gente vai pagar alimentação, a gente vai pagar transporte, a gente faz girar a economia. E aí as pessoas não entendem também que, aí muitas vezes torcem o nariz dizendo que somos todos vagabundos, né? Que o trabalho... Ou tá surrupiando dinheiro público. Exato. Pra fazer nada. Exato. E eles não entendem justamente que o trabalho ele não inicia quando as luzes se apagam para o filme passar, né? Ele inicia muito antes, né? Então, como a gente falava sobre essa questão de deslocamento, de alimentação, nesse projeto em específico do Residência, o que a gente disponibiliza para os participantes? Translado, a hospedagem, alimentação para esse tempo todo. Então, assim, é um cuidado que a gente tem que ter, até mesmo na questão de entender as limitações e as restrições alimentares de cada participante. Então, a gente tem todo esse cuidado. Então, assim, é uma coisa que a gente acredita muito que o que nos é oferecido, a gente tem que digamos assim, oferecer ao outro, né? Que a gente precisa multiplicar, né, essa fonte para que ela cada vez mais seja maior, né? Então, acaba que a gente tenta justamente fazer com que multiplicar essa verba, né? Que, por vezes, é tão mínima, mas a gente faz de todo jeito, das tripas do coração para fazer o rolê acontecer. Eu sempre quis dizer isso. Gabi, dá um close em mim, dá um close em mim. Dá um close em mim. Chegou? Nunca mais, você que tá vendo e ouvindo a gente, nunca mais critique a Lei Rouanet. Nunca mais. Se você não sabe do que se trata, simplesmente não omita, não emita opinião, certo? Justamente porque, pelo fato do que Carlos falou aqui, né? Então, assim, a Lei Rouanet é uma lei fundamental pro artista brasileiro, tá certo? E retorna para a sociedade, né? Com a arte e com o emprego, tá certo? Muito bem. Acho que ainda até para pontuar, a Lei Rouanet, ela não é que tá dando dinheiro pro artista, tá, gente? Ela é uma lei que ela permite que a gente angarie fundos de empresas privadas pra gente conseguir tirar aquele projeto da mesa, das ideias, tipo da gaveta. Então, assim, só para explicar. Exato. Acho que precisa ter essa descrição. O óbvio precisa ser dito. Muitas vezes precisa. Então, acho que a gente tá vivendo um cenário hoje que a gente precisa colocar e pontuar isso sempre que a gente tiver oportunidade. E quando não tiver também, porque tem certas coisas que a gente precisa repetir até a pessoa entender. Muito bem. E a Lei Rouanet se trata disso. Então, a Lei Rouanet e qualquer outras leis de incentivo, elas vêm para empregar a galera, elas vêm para tirar ideias do papel e também vêm para mostrar, acho que esse Brasil para um cenário internacional, porque a gente tem tanta coisa aqui, tanta coisa boa, tanto profissional bom, qualificado, de novo, reitero, profissionais qualificados, que eu acho que a gente precisa mostrar isso pro mundo, a gente precisa...
A gente precisa colocar isso em âmbito mundo, a nível mundo, não só simplesmente Brasil. Mas começando da nossa cidade de Joinville, a gente precisa fomentar isso, como o Saulo falou. Acho que foi uma fala muito enriquecedora e muito importante. Acho que as leis de incentivo a gente tem que apoiar sim, independente se a gente é da área ou não. Porque isso é algo que vai moldar a nossa cultura. Isso aí. Meu Deus, hoje a gente tá lacrando uma atrás da outra. Um show de lacração hoje. Mas, Carlos, eu também queria te perguntar mais uma coisa. Acho Claro. que agora até saindo um pouco dos teus projetos. Eu vi que você já participou de gravação de videoclipe. Sim. Eu, particularmente, eu acho, nossa, muito incrível, assim, você fazer um clipe de uma música. Porque você vai estar contando uma história, principalmente a história daquela música, e você criar tudo aquilo, e eu fico sempre impactada porque você está contando alguma coisa em 3 minutos. É uma coisa muito rápida. Um curta a gente tem ali os nossos 10, 15 minutinhos, um filme a gente tem mais de 1 hora, 2 horas, mas um clipe é algo muito rápido. E a gente sempre fica, assim, falando como ouvinte mesmo de música e gostando de consumir esse conteúdo. A gente sempre fica ansioso pelo clipe. Então, como que é trabalhar num videoclipe? Como que é criar? Como que é a sua visão de fotógrafo? Você vê através daquilo e, assim, dar vida a uma coisa que já tem vida, que é a música. E como assim que é... Acredito que seja um pouco diferente dessa parte de cinema. Então, conta assim um pouquinho pra gente como é que é essas duas vivências, tanto cinema quanto criações de videoclipe. Cara, assim, obviamente que tem suas diferenças, mas também tem muitas semelhanças. Então, acaba que o videoclipe, ele é uma linguagem audiovisual, né? Então, ele tá dentro do escopo ali do audiovisual. E ele vem, geralmente, para somar com a música, que ela já tem a sua potência, né? Então, e o que eu acho muito legal nos artistas brasileiros, mas não somente, né? Boa parte desses artistas, eles querem estar presente nessa criação. Então isso é fantástico porque justamente, além de você, né, ter a possibilidade de apresentar ali a sua ideia, você vai trocar com aquele artista que por muitas vezes você é fã. Então isso é muito maluco, assim, né? Então isso é muito uma possibilidade que a arte nos né, proporciona, justamente. Então isso é muito bacana e justamente poder estar em contato. E assim, o processo de criação ali, na verdade, de produção em set, se assemelha muito. Óbvio que, por vezes, e a maior parte das vezes, não há um diálogo, né, no videoclipe. Mas tirando essa parte do som, né, da sincronia, da fala, o restante é tudo milimetricamente pensado. E aí, diferente de um roteiro, de um audiovisual ficcional ali que não é musical, aí, na música ali é trabalhado em cima daquela letra, né, frase a frase ali. Então é muito bacana poder trabalhar. Trabalhei com né, equipes muito bacanas, assim, muito diversas e que, né, me proporcionaram experiências incríveis, assim. Então eu costumo dizer que eu tenho muita sorte, assim, com os meus amigos do audiovisual. Eu consegui, dentro desse meio, me achar num grupo muito bacana ali. Tu tem preferência, videoclipe ou cinema? Cara, eu gosto muito de videoclipe e do cinema, só que são campos diferentes do meu gostar, assim, sabe? Eles não competem, sabe? Apesar de que é muito doido que no audiovisual, no cinema, eu gosto muito do documentário e produzo pouquíssimo. Então, né, eu produzi o documentário no meu TCC. E depois de então, eu trabalhei em muitos curtas ficcionais, videoclipes que, né, não tem algo documental naquilo. Então, mas é que o cinema ele me pega justamente de trás das câmeras ali, da coisa acontecendo. Então, independente do que for, na verdade, eu quero estar por ali. Que legal. E o que te chama a atenção no documentário? Que você falou, o que te traz pra isso? É que assim, eu tenho alguns amigos que não gostam muito quando eu falo isso, porque justamente eu costumo dizer que a verdade me pega muito, sabe? Eu gosto muito de entender o ponto de vista das pessoas. Porque é aquela coisa, eu nasci, né, cresci, eu tenho meu ponto de vista formado ali através das minhas experiências. E eu gosto muito de entender o que levou a cada pessoa a pensar daquela forma, assim, sabe? Qual foi o caminho que ela trilhou até ali, né? Então isso é muito bacana pra mim, assim. Eu gosto muito de ouvir histórias.
Isso desde criança. Então, ouvir essas histórias e saber que isso aconteceu, sabe? Ou que se não aconteceu, mas pelo menos na cabeça daquela pessoa aconteceu, sabe? Então, tipo, tem muito isso, assim, sabe? Das suas realidades. Então, isso é muito bacana. E eu eu trabalhei como motorista de aplicativo por longos 6 anos da minha vida. E aí, justamente, eu ouvia muitas histórias, né? E aí, acaba que eu brincava que eu ganhava personagens a cada noite, né? Porque, justamente, a gente acabava ouvindo muitas histórias e era quase como... Eu matava um pouco dessa minha vontade do documentário justamente ouvindo as histórias dessas pessoas. Fazendo merchan. Claro. Fazendo merchan nosso, né? Nosso primeiro documentário vai sair. Opa! Vai sair verdade, e vai tá ser exibido incrível. aqui no Soma Rolê, né? Data a ser a definir definida ainda. posteriormente. Mas foi um documentário que a gente foi fazer no Dia da Parada da Diversidade. A gente falou sobre o amor. Pô, legal. Né? O amor que não tem gênero, o amor que é universal, o amor que não se mede. E a gente foi pra rua pra saber justamente a verdade da galera sobre esse sentimento. Vai rolar, né? E aí a gente convoca vocês pra assistirem aqui, né? Pra assistir aqui no Soma Rolê, tá? Show de E é bola. muito bom saber que você curte esse lance de documentário, porque a gente entrou nessa de fazer documentário como todo o nosso rolê, né? Sempre aleatório, na mesa de um bairro. Vamos fazer tal coisa? É onde surgem as É melhores onde ideias. surgem as melhores ideias. Então, conhecer, acho que pessoas que compartilham, acho que da mesma ideia. E, nossa, tu falou ali do Uber, meu, daria uns documentários... Meu, histórias muito boas, eu acho. Meu Deus. Pode ser o próximo documentário. Podemos. História que não falta. Vamos entrar no Uber e vamos conversar com a galera. Botar uma câmera na frente dele assim, vamos gravando, porque vai Tô me sair sentindo o muita Gugu coisa. Liberato. Meu, vai Táxi ter do muita coisa. Gugu. Ele falou, eu fiquei, nossa, é verdade, dá acho que uma coisa muito incrível, acho que a gente pode conversar mais isso aí, ó. Vamos desenvolver isso aí. Desenvolver, acho que muitas ideias No Uber boas. com Carlos. A gente pensa num nome, assim, de impacto, mas, cara, eu já comecei a pensar várias coisas já. Boa, vamos botar Por no isso que papel. é muito bom tu conversar com pessoas que compartilham, acho que, da mesma ideia, né? Já tá saindo um outro projeto aí, ó. Não diga nada. Não diga nada. Mais alguma coisa? Não, tá com você, minha amiga. Posso ir, então? Pode ir. Ah, então eu vou. Carlos, eu queria, assim, que tu contasse também... Ah, isso depende de mim. Quando tiver quase acabando a bateria da câmera, vocês me avisem, tá? Ali no off, a gente estava conversando ali sobre o que você gosta mais de fazer, o que você não gosta tanto de fazer, assim, porque a gente tem as nossas preferências, Sim, né? sim. Você, como um fotógrafo, parte ali mais... O que eu quero mostrar com as minhas lentes? Óbvio que a fotografia, acredito que esteja num patamar um pouco mais elevado, mas tem algo, assim, que quando você tá num set, que você se sente, assim, realizado de estar lá, se sente bem... Coisa assim que, nossa, eu gosto de fazer isso aqui. É a fotografia pra você? Ou tem alguma outra área do audiovisual, seja num cinema, seja numa criação de videoclipe, assim, que você também se identifique? Rapidinho, eu queria ampliar a pergunta dela, e é uma pergunta que a gente sempre faz aqui também. Qual é o teu maior sonho enquanto artista? Paz. Tu tirou a minha próxima pergunta, né? Aproveitei o ensejo. Então, vou começar pela pergunta dela. Vamos por partes. Vamos por partes. Cara, assim, no set de gravação eu adoro fotografia, é uma paixão que eu tenho. Eu costumo dizer que justamente eu trago essa paixão de um outro lugar que não é do audiovisual, né, que não é do cinema enquanto repertório que todos os meus colegas têm. Mas assim, eu acho que no final das contas é a fotografia que eu gosto muito. Óbvio, gosto bastante da parte criativa também, né, do roteiro ali. Apesar de não escrever, eu gosto de dar meus pitacos, né? Os meus colegas vivem me enchendo o saco que eu jogo muita ideia, mas não desenvolvo. Eu tô jogando ideia. Eu não tô dizendo que eu vou entregar de bandeja já, pronto. Mas, cara, meu sonho com audiovisual, né, profissionalmente, cara, é poder justamente estender as oportunidades que eu tenho tido, né? Óbvio que são difíceis ainda, né? Mas tanto que eu, Renan e mais uma galera, a gente tem organizado justamente para institucionalizar a CAGE, que é justamente a Associação de Cinema e Audiovisual de Joinville, fazer uma questão mais formal e estruturar
para trazer justamente mais possibilidades de educação dentro dessa área, né, de profissionalização. Então, trazer mais cursos profissionalizantes, oficinas, exibições, ter um espaço físico, que é um sonho que a gente tem justamente para poder ter espaços de exibição, tanto dos nossos projetos quanto dos associados, mas também de outras pessoas que queiram chegar junto com a gente. Então, é muito legal porque os meus amigos mais próximos ali, a gente meio que se complementa. Eu gosto muito da parte educacional, eu já fui professor de fotografia em alguns projetos da SCAR, que é de Jaraguá. Então, já o Renan, ele é muito mais da produção, né, da parte organizacional da coisa. O Gessé, ele tem uma questão na produção, mas é uma questão de organização do set, do filme. Então, a gente vai se complementando e eu acredito que a gente conseguindo ter esse espaço, conseguindo ter essa associação funcionando, eu tô feliz, tô realizado. É isso. Que legal, que legal. Aproveitando já deixa, né? Talvez já se encaminhando para o final, não sei se a Sara tem mais alguma pergunta para fazer. Não, pode falar. 3 perguntinhas bem capciosas para ele, tá? Eu tava, na hora que eu tava elaborando o roteiro, eu disse, putz, cara, essas perguntas são bem chatinhas de serem respondidas, mas farei. Veja, se ninguém assistisse ao seu filme, ele ainda teria valido a pena ser feito? Essa é a primeira pergunta, tá? A segunda, fazer cinema independente por opção estética ou por falta de opção econômica? Segunda pergunta. E por fim, se um grande estúdio quisesse financiar o seu próximo filme, mas exigisse mudar o final, tu mudaria? Meu Deus. Rapaz, Tu tá... que combo foi esse? Esse realmente foi um combo... Foi pesado? Foi? Não, mas tu fumou um do bom, né? Porque pra tirar uma coisa... Foi capcioso. Tá, vamos por parte. Mas a gente tá bem empolgado pra escutar eu tudo que tu... Eu também, agora eu tô muito curiosa pra saber o que ele vai Vamos por parte. A primeira pergunta, repete, por favor. Repito. Se ninguém nunca assistisse ao seu filme, ele ainda teria valido a pena ser feito? Cara, assim, na parte mais egóica da coisa, né, na parte mais egoísta do ponto ali, eu diria todo artista quer se exibir, né? Eu diria que valeria a pena, porque é aquela coisa, talvez, da realização de você ter conseguido tirar do papel aquela ideia. No entanto, eu entendo ainda mais o cinema como essa arte da visualização, né, do encontro do produto audiovisual com o público, que esse encontro é essencial. Então, óbvio, né, a gente não pode medir também, até porque a gente tem uma realidade no Brasil muito difícil de difusão do audiovisual, mas não pode medir a qualidade, né, pelo alcance que toma. Mas eu acredito que, assim, uma das razões principais de existir de filme é justamente encontrar o público. Então, parte minha diz que vale a pena fazer por fazer, né? No caso, fazer por realizar a minha vontade de ter aquilo no mundo, mas estaria incompleto se não encontrar o público. Massa. E a segunda é fazer cinema independente por opção estética ou falta de grana? Rapaz, eu diria que um pouco dos dois. Porque é aquela coisa. Não sejamos demagógicos, né, cara? Não se faz cinema sem grana, pô. De modo algum. E é aquela coisa que todo mundo quer ter um conforto na vida. Todo mundo quer dar um conforto pros seus. Poder trabalhar, poder pagar suas contas, né? Então, assim, o cinema... Fizemos voto de pobreza. Exato. O cinema é um trabalho como qualquer outro, né? A gente tem as nossas cargas horárias, por vezes diferente do CLT comum, mas no final das contas todo mundo trabalha e precisa receber. Então é aquela coisa que eu converso com os meus amigos e a gente tem buscado parcerias também em projetos com empresas. E é aquela coisa, a gente não tem medo nem vergonha de dizer isso, porque justamente a gente entende que no final das contas todo mundo precisa pagar as contas e se a gente consegue uma parceria com uma empresa, a gente vai conseguir atingir mais pessoas. Então, tipo assim, as parcerias que a gente faz não é para simplesmente, vamos pegar esse dinheiro aqui e vamos colocar no bolso. É justamente para que o nosso projeto atinja mais público. Então, e aí entra essa questão, né? Vai justamente da índole de cada um. Se o cara quer fazer cinema e fazer parcerias para poder encher seu bolso, bem, né? Quem sou eu para dizer qualquer coisa? Cada um com
a sua, né, índole e a sua verdade, né? Mas, no nosso caso, a gente busca parcerias justamente para expandir o nosso alcance, né, que cada vez mais pessoas sejam atingidas. E se um grande estúdio quisesse te bancar hoje e dissesse assim, Carlos, você vai ter que alterar o finalzão, tu aceitaria? Rapaz, pensando na questão financeira... Uau! E puramente financeira... Não julgo. Eu aceitaria. Não julgo, Por não quê? julgo. E aí eu já respondo o porquê, né? Porque justamente eu penso que com esse dinheiro eu poderia fazer muitas outras coisas interessantes. Então, tipo, eu não tenho esse apego tão grande assim com aquela obra específica, sendo que eu posso atingir outras realidades, outras pessoas com aquela obra e com outras obras financiadas por essa possibilidade. Muito bem, meus amigos. Esse agora sim. Foi Carlos Adriano, nosso convidado de hoje, né, aqui do Pop Art. Depois desse show de simpatia e de respostas na lata, a gente finaliza. Obrigado, Carlão. Valeu. Muito obrigado. Valeu demais por participar aqui com a gente. Obrigado, Sara, mais uma vez. Sempre exuberante, sempre com uma pergunta na ponta da língua. Isso é maravilhoso, com corte, com lacrações e afins. Acho que vai render bastante meme nesse. Vocês... Pois é, vamos pois fuder, é. né? Então, assim, eu queria agradecer a todo mundo que viu e ouviu esse episódio aqui do Pop Art, gravado no Soma Rolê, Rua Max Colim 1399, tá certo? Que gentilmente abre as portas todo mês pra gente trazer artistas como o Carlos, né, e tantos outros da cena joinvilense pra cá. Muito obrigado. Quem quiser te encontrar, como é que faz, meu amigo? @foto_verso, é só pesquisar lá no Instagram. E eu tô sempre postando alguma coisa, seja de projetos meus, de amigos, de quem alguém surge lá com um projeto, eu tô né, divulgando, e é isso aí. Bora fazer a cultura joinvilense cada vez mais rica. E é isso aí. Bora. Show. Obrigado de verdade, tá? Quem quiser te encontrar, Sara, como é que faz? Quem quiser me encontrar no sara.lopesm e no theblackbook.sl. Encontra nós três produtora também. Nós três produtora no Instagram. Segue a gente lá. A gente sempre tá informando vocês, postando coisas novas. E já pegando a deixa aqui, obrigada, Carlos, por ter cedido o teu tempo, teu espaço, pra vir falar com a gente. Foi uma conversa incrível. Hoje a gente te botou numas perguntas, numas saias justas, umas perguntas, mas saiu com maestria. Respostas maravilhosas. E espero que a gente se encontre no futuro. Vida longa aos teus projetos. Futuros projetos. E os projetos que você tá encabeçando agora, projetos incríveis. E eu desejo, assim, tudo de mais maravilhoso, que dê tudo certo. Muito obrigado. E que vocês consigam expandir isso ainda muito mais, porque acho que vocês vêm com um viés dentro do ensino muito importante. Então, qualificando mais profissional e lapidando ainda mais profissionais que a gente já tem aqui na nossa cidade. Então, muito bem. Queria obrigada por isso. E espero que a gente se encontre nessa vida de cinema independente, de correria. Vamos se encontrar. E de loucura. Joinville todo mundo se conhece, né? É verdade. Todo mundo se conhece Joinville, né? Que legal. Mas é isso. Que legal. Eu queria também fazer menção aqui ao Instagram de Gabi, né? Gabriele.didoné. Ao fundo, parabéns. Vida longa. Vida longa. Vida longa ao Pop Art e a pessoa que está de parabéns hoje, né? O Vida Longa ao Alto Caos, da minha amiga Gabi. Vida longa. Siga ela também. Siga o Alto Caos. Siga o Pop Art, né? Siga o Papo no Auge, @Papo no Auge. A gente faz essa dobradinha aqui com o Pop Art. E se você gostou, né, é só avaliar o podcast nos principais agregadores de podcast e também no YouTube. Grande abraço e até o próximo Pop Art. Vem ser pop, bora fazer arte. É isso. Bora brindar. Vamos brindar. Ei! Gostou? Gostou, meu irmão? Gostei. Muito obrigado, hoje gente. nós tava. Eu tô com a garganta seca, doido. Sim. Falei com sua porra.